Vocês sabiam que existe uma doença que as projeções mostram que em 2030 ela vai ser a principal doença neurocirúrgica, a principal doença que vai para o centro cirúrgico, que vai ser operada? E o mais importante, e talvez até o que é o mais assustador para os pacientes, essa doença ela começa com sintomas leves e que depois pode começar a imitar algumas outras doenças, até a doença de Alzheimer. Isso mesmo, eu estou falando do hematoma subdural crônico. E dado a importância dessa doença, né, o hematoma subdural crônico, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui para explicar, né, de uma forma um pouco mais detalhada o que é a doença, quais são os números relacionados a essa doença, o que a gente chama em medicina de epidemiologia, por que esse hematoma acontece, qual que é o tratamento, né, como que a gente conduz esses pacientes, com tratamento conservador, é cirúrgico, é com outras técnicas que estão aparecendo. Então, a gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui para explicar no detalhe o que é o hematoma subdural crônico e por que em 2030 as projeções mostram que ela vai ser a doença mais operada pela neurocirurgia, mais do que os tumores cerebrais, do que os aneurismas, do que outras malformações intracranianas. E esse, como o nome já diz, hematoma subdural, ele está no espaço subdural. E o que é, né, esse espaço subdural? O nosso cérebro, basicamente, ele está dentro de uma caixa, né, a caixa craniana, e ela é fechada, hermeticamente fechada. Então, embaixo do osso, nós temos as meninges. E todo mundo já ouviu falar, né, da famosa meningite. A meningite é a inflamação dessas meninges. E essa meninge ela é composta por 3 camadas. A camada dural, que é a dura mater, a camada subaracnoide, que é a aracnoide, e a pial, que é a pia mater. Então nós temos essas 3 camadas. Quando esse hematoma está na camada dural, na subdural, a gente vai ter o que a gente chama de dura mater, né? A gente vai ter o hematoma subdural, certo? E como o cérebro está dentro de uma cavidade fechada, né, que é o crânio, vocês estão vendo aqui na imagem também, quando um hematoma começa a acontecer, ele começa a deslocar o cérebro, ele começa a empurrar o cérebro. E onde quer que seja esse hematoma, no caso do subdural, ele vai começar a comprimir de fora para dentro, porque aqui do lado tem o osso é muito duro, então ele começa a comprimir o tecido cerebral, que ele é uma consistência um pouco parecido ali com doce de leite, um pouquinho mais denso, mas ele é mole. Então o sangue começa a comprimir. E aí que vem o problema. Quando existe a compressão de uma estrutura no cérebro, essa estrutura, essa região, vai começando a ter problemas no seu funcionamento até parar de funcionar. Se esse hematoma dura muito tempo, essa região para de funcionar e não volta mais. Por isso que o paciente que tem essa manifestação, né, essa doença, que é o hematoma subdural crônico, ele vai começar a ter alguns sintomas, e esses sintomas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque agora eu quero me ater no porquê que esse subdural, né, essa doença, vai se tornar uma doença muito prevalente nos próximos anos. Então, até aqui, nós conseguimos entender e definir o que é um hematoma subdural crônico, e a gente vai falar um pouquinho agora dos números desse hematoma. Então aqui, nesse slide que nós preparamos, vocês conseguem perceber que hoje varia muito, entre 1,7 até 20 casos por 100 mil habitantes. Só que as projeções para 2030, aí sim, chegam a 17 pacientes por 100 mil habitantes, e isso é bastante, é um número elevado de pacientes. A gente vai chegar a ter 60 mil hospitalizações por ano. Isso são dados, né, dos Estados Unidos. Um grande estudo foi realizado, um consenso norte-americano, e vocês vão conseguir ver aqui embaixo também esse estudo. A gente percebe 60 mil internações no ano. Isso é bastante. E a gente vai ter um custo, né? Essa doença vai explodir e gerar um custo de 2 bilhões de dólares por ano. Isso somente nos Estados Unidos. E por que isso vai acontecer, né?
A gente percebe que está acontecendo um envelhecimento da população, e aqui é uma coisa importante a gente dizer, que o hematoma subdural crônico, ele acontece, na extrema maioria das vezes, nos pacientes idosos, acima de 60 anos de idade, 65, ou aqueles pacientes acima de 50 que usam algum remédio para afinar o sangue. A gente vai falar melhor disso. Então, consequentemente, com o envelhecimento populacional, a gente espera que as doenças, vamos dizer assim, as doenças da velhice apareçam mais. E por isso, o hematoma subdural crônico vai aparecer. Mas não só por conta do envelhecimento populacional, mas a gente acaba utilizando nessa população mais idosa algumas medicações, que são os antiplaquetários, que vão afinar o sangue. Todo mundo já ouviu falar do AS, às vezes do clopidogrel, muito utilizados na cardiologia, na cirurgia vascular, na neurologia, na neurocirurgia, e também os anticoagulantes, né, que vão desde o Marivan até outras drogas que são drogas mais novas, né, da Bigatrana, Pradaxa e por aí vai. São remédios que vão promover uma anticoagulação ou uma antiagregação plaquetária. Enfim, eles vão afinar o sangue. Eles são extremamente importantes. Eles previnem doença do coração, eles previnem o AVC, doenças vasculares. Só que um dos efeitos colaterais, e obviamente o nome já diz, eles afinam o sangue. Então, numa queda, quando o paciente se machuca, corta alguma coisa, eles vão sangrar mais e, consequentemente, vão aumentar o risco de hematomas intracranianos. De todos, tá? Mas o subdural crônico em especial. Então, por isso, pelo envelhecimento populacional, pelo uso de remédios que afinam o sangue, essa população, a população mais idosa, tem um risco maior de quedas também, e isso faz e vai fazer com que o hematoma subdural crônico aumente muito na sua prevalência. Para vocês terem uma ideia, em 1990, se vocês olharem, a gente tinha 46 casos por 100 mil habitantes, e a gente passou, em 2015, para 129 casos por 6 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia de como isso vem aumentando, um outro estudo bastante interessante avaliou pacientes acima de 80 anos. E aí, consequentemente, a incidência, né, o número de pacientes vai ser maior naturalmente. Só que em 1990, a gente tinha uma incidência de mais ou menos 46, 47 pacientes por 100 mil habitantes. O que aconteceu em 2015? Essa incidência passou para 129 pacientes para 100 mil habitantes. Então, olha, a gente praticamente triplicou o número de pacientes acometidos pelo hematoma subdural crônico. Isso eu estou falando de 1990 para 2015. Agora a gente tem mais 15 anos pela frente, que são as projeções para 2030. E não confundam, aqui eu estou falando de pacientes acima de 80 anos. Aqui, quando a gente fala da incidência de 17 pacientes por 100 mil habitantes, a gente está falando de todos os pacientes de todas as idades. Então, quando a gente chega numa população um pouco mais idosa, aí a gente percebe da importância da gente abordar o hematoma subdural crônico. E a gente não vai parar por aqui. Esse vídeo, essa aula, a gente falou do que é o hematoma subdural crônico, nós definimos, né, a localização e falamos dos números, da importância da gente discutir essa doença. A gente entende que ela vai aumentar muito o número de casos. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre as causas, o porquê, né, que acontece o hematoma subdural crônico, quais são os tipos de tratamento, os sintomas que o paciente sente, os tratamentos, se ele é conservador, se ele é cirúrgico, se existem algumas técnicas novas para fazer o tratamento desse paciente, e principalmente alguns estudos que vêm mostrando uma correlação do paciente que tem hematoma subdural crônico até com doença de Alzheimer. Então siga com a gente que você vai gostar do conteúdo.